Gente, nós vamos continuar hoje uma série de mensagens que estamos pregando sobre saúde. Já apresentamos alguns temas anteriores sobre saúde e longevidade. Já pregamos os 3 primeiros passos para aqueles que desejam viver com saúde e vida longa. Nós já apresentamos o primeiro passo, que é comer menos. Não mais de 3 refeições. E nenhum alimento com intervalo, tem que ser no mínimo de 5 horas entre uma refeição e outra. Já falamos do segundo passo para quem deseja ter saúde e longevidade, que é reduzir ou eliminar o consumo de açúcar, que consumido em demasia é pior do que a carne. Também falamos do terceiro passo, reduzir ou evitar, ou não usar, se possível, produtos ultraprocessados. E hoje vamos falar sobre o quarto passo. Antes de falarmos do quarto passo, deixa eu lembrar você qual é a razão principal que Deus tem interesse que a nossa igreja conheça a mensagem de saúde. Tudo aquilo que nos fragiliza fisicamente, fragiliza a nossa mente junto. Tudo aquilo que diminui a força física enfraquece o poder mental da igreja. Num mundo em que estamos cada vez mais envolvidos em mentiras, cada vez mais bem elaboradas pelo enganador, precisamos ter uma mente mais clara. Então nós nos preocupamos de maneira especial com a saúde física, para termos uma mente clara, capaz de discernir entre o bem e o mal. É por isso que no momento do grande conflito, que é o momento final que estamos vivendo, nós cremos que a mensagem de saúde, ela vem nos ajudar como igreja, de forma especial para nos preparar para o recebimento da chuva serôdia e a conclusão da mensagem do Evangelho Eterno pregada em todo o mundo. Então, retomando aos passos, o quarto passo para quem deseja fazer uma reforma na sua saúde e usufruir bênçãos de imediato, é reduzir o consumo de produtos de origem animal. Eu sei que há uma tentação quando se fala nesse tema de alguém achar que estamos falando unicamente de não comer carne. Gostaria que você analisasse que isso vai muito além disso. O texto bíblico que eu quero convidá-los a ler está em Números, capítulo 11, versículos de 4 a 6. Números, capítulo 11, versículos 4 a 6, é uma passagem que trata de um momento em que o povo de Israel estava no deserto, em direção a Canaã, e Deus precisava ensinar uma lição preciosa para eles, um tanto dolorosa, mas muito necessária. Às vezes, nós só aprendemos as lições quando são dolorosas. Números, então, capítulo 11, versículos 4 a 6, diz o seguinte: E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelos que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Ainda no mesmo capítulo, versículo 18 agora a 20, dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porque rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorasse diante dele, dizendo:
por que saímos do Egito? Mais um texto, versículo agora 31 a 34. Diz o seguinte: 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite e o outro dia, e recolheram as codornizes. O que menos colheu teve 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hataavá, porque ali entregaram o povo que teve desejo das comidas dos egípcios. A passagem que lemos trata de um momento doloroso na história do povo de Israel. Eles haviam saído do Egito, mas eles estavam com saudade das comidas do Egito. O Egito não tinha saído deles. Eu acredito que Deus nos chamou lá do mundo de pecado, de perdição, de condenação, nos trouxe aqui para sermos o representante dele entre os demais povos. Mas é uma pena quando você encontra pessoas que já são membros da igreja adventista, querendo manter costumes que não são desta igreja. A nossa igreja, ela tem uma mensagem especial. E, inclusive, na saúde, temos uma mensagem diferente das demais igrejas. A Bíblia Sagrada já nos dá informações e instruções suficientes para tudo o que precisamos. Não comer carne de porco, não comer camarão. Isto aí, todas as pessoas, independente de ser adventista ou não, já não deveriam fazer, porque todas as igrejas têm a Bíblia. Nós, como adventistas do sétimo dia, precisamos andar alguns passos à frente, porque Deus nos privilegiou com o espírito de profecia, livros que são essenciais para esta igreja, para este século e momento que estamos vivendo. Existem vários livros que Deus nos revelou verdades preciosas. Temperança, Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre Saúde. Mas desses que eu li, o que eu mais aprecio é este livro chamado Conselhos sobre Regime Alimentar. Considero que deveria ser leitura obrigatória para toda cozinheira, toda mãe, toda família deveria conhecer os princípios desse livro. Eu o li algumas vezes e selecionei algumas passagens que gostaria de partilhar com vocês. Quando você lê essa passagem de Deus ensinando uma lição para o seu povo, que estava lamentando e dizendo que no Egito estava muito bom, e que lá comiam de graça, de que lá era o verdadeiro paraíso, primeiro o povo estava mentindo, para tentar justificar um procedimento pervertido, eles estavam mentindo. Algumas pessoas, para tentar manter e sustentar uma ideia ou um gosto pessoal equivocado, eles são capazes de mentir e distorcer muitas coisas. Por isso Deus precisava dar uma lição ao seu povo de Israel. Não, a questão que estava envolvida ali não era simplesmente carne. Havia a questão da obediência, lealdade, submissão. Por que foi que Deus não queria que seu povo comesse carne no deserto? Por que Deus quer que seu povo adventista de hoje reduza ou evite ou elimine o consumo de produtos de origem animal e entre eles a carne? Por quê? Sempre que Deus coloca uma restrição, Deus sempre tem uma boa razão por trás. Não há um não de Deus que sirva para nos privar de alguma coisa boa. Tenha certeza que Deus jamais seria caprichoso. Se Deus diz não para qualquer coisa que seja, Ele sempre tem boas razões para dizer isto. E aqui no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, que a partir de agora eu vou usar apenas a sigla e com a página, diz o seguinte: o Senhor não proveu carne para o povo no deserto, porque Ele sabia que um regime com carne traria doenças
e teria um povo insubordinado. Para que o povo fosse mais pacífico, mais obediente, mais submisso à vontade de Deus, e para que o povo usufruísse de melhor saúde no deserto, Deus disse: eu gostaria que vocês não comessem carne. Para os dias de hoje, onde há uma rebelião tendenciosa cada vez mais forte, desde a infância, onde vemos cada vez uma geração mais desafiadora, onde vemos filhos e jovens e adultos e velhos que cada vez mais desafiam a autoridade, não só dos pais, nem só de pastores, mas inclusive da palavra de Deus. Um regime que tenha menos carne vai ajudar a formar uma geração, irmãos de uma igreja mais obediente, mais submissa, menos raivosos e menos doentes. Esse é um ponto que a Bíblia apresenta, que a revelação nos apresenta aqui nessa passagem. Agora, há um outro aspecto que não é menos importante. Vivemos cada vez mais assediados por inúmeras tentações. Na rua, outdoors, na TV e mesmo na palma da mão, o que não falta são tentações para fortalecer a nossa natureza carnal. Então, nós acreditamos que quando uma pessoa ela usa carne, em especial alimentos que tenham muitos produtos de origem animal, isso fortalece a natureza animal, fortalece as paixões carnais. E o pior é que enquanto a natureza carnal é fortalecida, com a natureza espiritual, simultaneamente acontece o contrário, ela é enfraquecida. Ora, se nós estamos no mundo rodeado de tantas tentações carnais que apelam à nossa paixão carnal, eu acho que o que nós não precisamos nesse momento é oferecer a nossos filhos, nem colocar à nossa mesa mais razões para enfraquecer a nossa natureza espiritual e fortalecer a natureza carnal. Em outras palavras, quanto mais você oferece e fortalece a natureza carnal, mais fraco espiritualmente você vai ficando. E o contrário também é verdade. Quanto mais você alimenta a natureza espiritual, mais enfraquecerá a natureza carnal. Algumas pessoas, por ignorância, supõem que a força física depende de consumir carne. Eu já trabalhei na roça e já fui pastor em roça, onde algumas pessoas diziam o seguinte: pastor, é porque eu como carne porque eu tenho que trabalhar duro, trabalho na enxada o dia todo, então tem que comer uma comida que tenha sustância. Eu acho que essa ignorância, ela é compreensível para as pessoas que talvez não tenham o conhecimento que você e eu temos. Acredito que esse erro, ele é até tolerável para pessoas que não têm a revelação que nós temos nas mãos, mas para nós não. Achar que a força física de alguém depende de consumir carne, não é só uma ignorância. Eu acho que já é uma certa zombaria da revelação. A carne, ela não só restringe a nossa força física, como ela limita a nossa capacidade intelectual. O que aconteceu com Daniel e seus companheiros em Babilônia não foi um milagre direto de Deus, não foi. Claro que Deus atuou ali, mas Daniel e seus companheiros, desde a infância, já haviam sido criados por pais que já ensinavam para eles lições de temperança. E naquela ocasião, precisou que houvesse uma restrição, ainda que momentânea, completa, de produtos como carne. Talvez Daniel mais tarde tenha voltado a consumir carne, mas o fato é que não consumir carne naquele momento fez com que eles tivessem uma capacidade intelectual e uma força física não inferior ou igual, mas superior a todos os demais concorrentes. Talvez alguns filhos que hoje os pais reclamam que o filho tem déficit de atenção, ou talvez alguns filhos hoje que os pais reclamam que eles têm limitação cognitiva para aprender, o que eles precisam talvez não seja de mais banca, mas talvez de uma mesa mais adventista, com a refeição um pouco mais saudável e mais natural. Talvez alguns aqui que reclamam de não conseguir mesmo entender a mensagem que é pregada,
ou não conseguir guardar textos bíblicos, mas conseguem guardar seriados e novelas e tantas coisas na cabeça, talvez se melhorasse e corrigisse a dieta na mesa, grande parte da sua vida espiritual seria modificada. E teriam filhos como sendo cabeça e não rabeira, como é em muitas escolas. Nossos filhos não deveriam se preocupar simplesmente em tirar nota alta, mas em ter alta capacidade intelectual. Isso nós podemos ter. Há um documentário na internet chamado A Carne é Fraca. Está disponível no YouTube. Embora eu tenha as minhas ressalvas no documentário, não posso dizer que concordo com tudo que ali é apresentado, e muito menos com talvez a motivação que os levaram a fazer o documentário, mas há algumas coisas que são muito importantes e que combinam e que harmonizam com a revelação que nós temos. Na revelação apresentada por Deus, diz que de acordo com que a maldade humana vai aumentando, de acordo com o aumento da impiedade nos homens, também está aumentando o número de doença nos animais. Quanto mais o homem vai vivendo em busca de dinheiro, dinheiro e mais dinheiro, isso tem levado a adotar muitas práticas que são perversas com as próprias criaturas, com os próprios animais. E isso tem acarretado nos animais muitas doenças. E quando nós comemos a carne desses animais, essas doenças passam para o nosso sangue, para a nossa carne. E de acordo com a revelação de Deus, quando a gente consome a carne desses animais, o risco de nós ficarmos doentes aumenta em 10 vezes mais. Porque o câncer no reto, o câncer no estômago, o câncer diversos, eles aumentam gravemente com o consumo exagerado da carne. Mas, pastor, existem exceções? Sim. Toda regra existe exceção. Eu acho incrível porque a maneira como Ellen G. White apresenta a palavra de Deus, ela é extremamente equilibrada. Pessoas desequilibradas e que tentam fazer uso dos escritos de Ellen G. White é porque eles são desequilibrados. O desequilíbrio nunca esteve na revelação, perdão. A palavra de Deus, ela sempre tem muito equilíbrio, muita coerência. Eu aprecio demais a coerência em tudo que Deus revelou à serva dele, a profetisa Ellen G. White, e que nos trouxe. Inclusive, ela cita uma história de que uma jovem fez uma visita para ela, onde a sua família estava muito enferma. Era o seu pai, que já era um pouco idoso, e a família muito acostumada somente a comer carne. E eles estavam abandonando o uso de carne. E ela então ficou preocupada porque a família não conseguia comer outro alimento. E estavam enfermos, e disseram: irmã White, o que eu vou fazer com meu pai e com a minha família que não consegue comer carne? Ela disse: filha, vá ali no meu galinheiro, pegue algumas galinhas, leve para sua casa, faça ali uma canja e faça comida para os seus pais. E a família usou por um tempo a carne. Em hospitais, ainda em seus dias, ela também teve situações em que a carne foi ministrada a alguns pacientes de maneira específica, desde que isso não desse margem para justificar que outros pacientes quisessem comer sem uma necessidade. Se uma pessoa deseja comer carne, principalmente quem já está acostumado a comer carne a vida inteira, é interessante que ele vai aos poucos reduzindo, mas indo na direção que Deus nos apresenta. Bom, é muito comum pessoas dizerem o seguinte: já que eu não vou comer carne, vou compensar no queijo, vou compensar no leite. E aí, podemos comer queijo? É aí que está a questão. Se você de fato pretende exagerar no queijo, é melhor você voltar a consumir carne. Porque o queijo nunca deveria ser introduzido no organismo. O queijo não é tratado no Espírito de Profecia como alimento. Ele é completamente objetável. Enquanto na carne há uma certa tolerância, no queijo não há essa tolerância na revelação apresentada. É claro que o nosso corpo, ele é uma máquina incrível. Ele resiste a muitas agressões. Se você vai comer o queijo, coma o mínimo possível. Se você vai comer a carne, reduza o máximo possível. O nosso corpo aguenta o tranco, aguenta a agressão.
Só que isso não pode fazer parte do meu dia a dia, porque aí é inevitável que fiquemos doentes. Muitas alergias e doenças crônicas hoje em nosso meio está grandemente relacionado ao alto consumo de alimentos e produtos de origem animal. E os peixes? Já que não podemos carne vermelha, não podemos aí o queijo, vamos para os peixes. Só lembrando que nós acreditamos que carne não dá em árvores. Então, peixe não dá em árvore, galinha não dá em árvores, ovo não dá em árvore. Então, quando eu falo de carne, a gente está incluindo tudo isso aí. Os peixes até poderia ser uma alternativa melhor. A dificuldade maior dos peixes é que os rios e mares estão cada vez mais poluídos. Diferente da galinha, diferente do boi, desses animais, o boi, por exemplo, ele come o capim e volta na boca dele para ele fazer a ruminação. Esse processo de ruminação elimina do alimento muitos venenos que não passam para a carne do boi e sua quando ingere o animal. O peixe não. Toda a poluição que há na água passa de imediato para a carne do peixe. Não tem esse processo de eliminação de toxinas que a galinha, que os animais conseguem fazer. Se você puder ter acesso a peixe de uma fonte um pouco mais confiável, ok, você poderia até se enquadrar e dizer, Jesus comia peixe. Sim, mas como é que você acha que eram as águas dos mares nos dias de Jesus? Como é que eram as águas dos rios que nossos pais e nossos avós pescavam? As suas piabas e traíras. Era bem diferente de hoje, onde há esgoto espalhado em tudo quanto é lugar. Então, mesmo peixe, ele se encaixa na mesma classificação também dos demais animais, entre eles as aves. Agora, e ovos? Em relação aos ovos, há uma discussão que eu acredito ser desnecessária. Em relação ao consumo de ovos, o que existe é uma restrição para que você se certifique de qual é a procedência. Sendo de galinhas, sendo de aves que foram devidamente tratadas, os ovos não só são uma boa alternativa alimentar, mas eles têm poder medicinal. Ele serve para, inclusive, neutralizar alguns venenos do corpo. Então, ovos de galinhas bem tratados são uma fonte de cura e tratamento. Claro que tudo vale lembrar que existe temperança. Tudo demais sobra, tudo pouco demais falta. Onde entra a palavra equilíbrio. Mas será que se nós não comermos carne, será que não vamos ficar desnutridos? Será que não vai ficar faltando alguma coisa no corpo? Nós escolhemos acreditar na palavra de Deus. Nós escolhemos acreditar no que diz a revelação. E o que diz a revelação? No livro, ainda, Conselhos sobre Regime Alimentar, diz que os cereais, frutas, nozes e verduras contêm todas as propriedades nutritivas necessárias para formar um bom sangue. Então, o que nos falta? Se nós comermos uma dieta equilibrada, frutas, verduras, nozes, cereais, se nós comermos de maneira equilibrada, o que falta nessa refeição? Nada. Você pode até encontrar alguns supostos especialistas dizendo que falta, mas você vai encontrar também especialistas dizendo que não falta. Então nós ficamos com aqueles especialistas que dizem que não falta e nos apegamos à revelação. Sempre que você encontrar um especialista ou a ciência discordando da revelação, tenha paciência com a ciência. Um dia ela vai chegar onde eu e você já estamos e já recebemos informação há século. Agora, uma dica que eu acho muito valiosa para quem está fazendo uma reforma na sua dieta alimentar, uma reforma no seu cardápio, são 3 dicas. Primeira dica, você deveria aprender a apreciar a variedade de alimentos. Uma pessoa que decidiu que vai comer todos os dias só soja, alface, repolho, tomate e feijão e arroz, pode ter problemas. Em especial se esse arroz já tiver sido empobrecido com refinamento. Se for integral, pode ser até que ele atenda muitas necessidades.
Mas Deus ele já pegou os seus agentes medicinais e espalhou na natureza. E se quisermos encontrá-los, temos que colhê-los. É importante que a gente aprenda a comer frutas, aprenda a comer verduras, aprenda a comer folhas, ainda que seja por questão de remédio. Mas Deus já colocou nas nozes, frutas e verduras, cereais, tudo o que o nosso corpo precisa para ter um bom sangue. E uma terceira dica, perdão, eu esqueci uma, não foi? Uma segunda dica, ore e estude, não tenha preguiça de estudar sobre saúde. Nós temos livros, temos médicos da igreja, temos muitos canais de saúde muito bons que você pode estudar. A gente estuda para poder trabalhar, a gente estuda para poder dar aula, todo profissional estuda para muita coisa. Mas eu diria que talvez a profissão mais importante da nossa vida seja a da cozinheira, porque é ela que dá a você o seu alimento ou o seu veneno, depende do que você estiver comendo. Então, se a gente estuda para tanta coisa na vida, por que temos tanta preguiça ou negligência de estudar sobre alimentação? Então, eu acredito que não só deveria estudar, como ensinar os filhos. Toda mãe e pai deveria ensinar os filhos a cozinhar, lavar a louça, lavar um banheiro. Isso não tira nem diminui a varonilidade de um menino. Pelo contrário, o torna um homem mais completo e uma menina preparado para a vida. Então, ore sobre esse assunto, não trate como uma questão banal, questão da saúde. Uma terceira dica, tire tempo e aprenda a cozinhar. O fato de uma comida ser natural, se ela não for bem preparada, não quer dizer que vai ter bom sangue, não. Algumas saladas que às vezes eu vejo, eu não consigo comer. Existem alguns arroz que eu já vi cozido que eu prefiro ficar em jejum, não dá para comer. Então, assim, é interessante, não é a questão de ser integral, não é a questão de ser natural. É preciso saber fazer os alimentos naturais para serem saborosos. A alimentação natural é para ser saborosa, é para ser gostosa. É claro que, a princípio, com um apetite pervertido, com alguns alimentos ultraprocessados, cheios de muito açúcar, de muito sal, de muita gordura, muito condimento, a princípio, é provável que você não aprecie alimentos simples. Mas com um períodozinho de jejum, muita água e desintoxicação e oração, logo, logo você vai poder apreciar os alimentos mais simples. No entanto, mesmo alimentos simples, uma salada deveria aprender a fazer um molho gostoso, usar os temperos, tem tantas folhas e temperos naturais, o azeite de oliva, entre outros temperos que você pode aprender a fazer. Então, um desafio para as mães e pais e filhos, aprenda a cozinhar, isso vai com certeza lhe trazer mais alegria e saúde. De maneira geral, nós pastores não gostamos de pregar essa mensagem, porque é uma mensagem que causa um certo desconforto em muitos crentes. É uma mensagem que inclusive, alguns ironizam quando apresentam. Alguns chegam a ridicularizar quando pregamos sobre saúde. Mas isso não é novidade. Desde os dias de Ellen G. White, quando ela pregava sobre essa verdade, muita gente já ironizava e ridicularizava. Eu queria fazer um apelo a você com muito carinho. Cuidado quando você faz piada com o que Deus falou que era sério. Cuidado com o que você ignora quando Deus diz que você deveria prestar atenção. Quando nós pastores ensinamos a igreja e ela deseja não atender, esse é um problema que a igreja vai responder por ele. Mas nós pastores não podemos achar que é um assunto que não tem importância, porque nós entendemos que isto é parte da mensagem do terceiro anjo, é parte da mensagem solene para os nossos dias. E devemos aproveitar toda a oportunidade que tivermos para ensinar a igreja sobre essas verdades. Por que, por exemplo, quando tem um evento da igreja, não se deve servir carne? Por que nos treinamentos da associação, treinamento da igreja, não se deve oferecer carne? Por que nos almoços da igreja não se deveria oferecer carne? É simples. Porque é uma questão pedagógica. É uma oportunidade que nós temos de ensinar aos crentes como se deve comer. Alguns chegam a dizer o seguinte: se não tiver carne, eu não consigo comer. Eu acho que seria uma ótima oportunidade para quem tem essa dificuldade fazer um jejum e orar. Você vai ver que ao final do seu jejum,
O seu apetite vai estar muito mais disposto a comer uma salada, uma fruta que te for oferecido. Crianças que dizem não conseguir comer, um jejum e oração e água vai fazer muito bem a muitas crianças e pais. Mesmo crianças, não faz mal jejuar, desde que você escolha o jejum apropriado à idade e ao que ela está passando. Então, eu quero concluir com essa citação. Essa citação, eu sempre gosto de usar, porque ela lembra um princípio muito importante quando se fala de mudança dietética. A mudança na dieta deve ser progressiva e ela, inclusive, deve ser cautelosa e sempre lembrando que aqueles muito apressados vão um pouco mais devagar. Tem irmãos que, ao ouvir essa mensagem, eles pensam em ir para casa, pegar o armário, condenar tudo, pegar a geladeira, condenar tudo. Quando alguém colocar um pedaço de carne na mesa, ele quer dar um sermão em todo mundo. Esse não é o caminho. Esse caminho não é um caminho apropriado, nem inteligente e nem apropriado. Não é este o caminho. A mudança deve ser dentro da sua realidade financeira, e em especial dentro da sua realidade de conhecimento. Você deveria estudar sobre o assunto e dizer, qual é o passo que eu posso dar? Você já reduziu o consumo de alimento? Você já conseguiu regularizar o seu relógio biológico? Ou você ainda continua comendo entre as refeições? De repente você pode começar nesse passo. Você já conseguiu reduzir ou eliminar o consumo de açúcar? Pode ser esse um outro importante passo. E aqueles produtos, aqueles pacotinhos cheios de veneno que você compra com o nome de alimento no supermercado e às vezes oferece para suas crianças, você já pensou em reduzir aquilo ali ou abandonar? E agora entra o quarto passo. E depois desses 4 passos, ainda tem outros passos que eu vou falar. Luz solar, exercício, repouso, mas isso aí é próximo tema. Eu queria hoje fazer a você um desafio em nome de Jesus. Se você é muito apressado, faça as reformas, vá devagar. Mas se você é muito acomodado, relaxado, está na hora de você acordar e acelerar seu passo. Se você já conhece essa mensagem há tanto tempo, você deveria já ter tomado um pouco de cuidado e acelerado um pouco mais o seu ritmo. Eu já estou nessa jornada já há mais de 30 anos. Então é natural que alguns passos que você tenha dificuldade, para mim seja mais natural. Mas o importante é que você, no seu ritmo, dentro do seu limite, dê o seu passo, vá melhorando, vá reduzindo. Deus, ele faz milagres, mas Deus não pode fazer milagre na vida daqueles que rejeitam a revelação. Deus ama muito essa igreja. E eu creio que Deus não é surdo para não ouvir nossos pedidos de oração. E Deus não é omisso para não estender a mão para nos socorrer. Só que Deus não opera milagres quando a pessoa rejeita aquilo que ele adverte. Deus, ele opera por meio de princípios e leis reveladas para a gente. Então eu queria fazer você um apelo em nome de Jesus. Dê um passo de cada vez, junto com seu cônjuge, junto com seus filhos, conversem e vejam o que vocês podem fazer para melhorar a qualidade de vida da sua casa, para que você tenha mais saúde física e uma mente mais clara e mais sensível para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Deus pode contar com você? Ainda que seja um passo bem pequenininho, ainda que seja um passo de formiga, será que dá para a gente fazer isso? Eu quero convidar você para fazermos oração a Deus, pedindo instrução, orientação, para fazermos as reformas em nossa vida, em nossa família, e darmos passos acertados em direção à Canaã celestial, que é o destino que estamos indo, desde que saímos do Egito, da condição de condenados. Vamos orar? Deus querido, nosso Pai maravilhoso, o Senhor um dia nos tirou do Egito de condenação e de pecado. O Senhor nos tirou do mundo e nos trouxe para a Tua presença, para a Tua casa, para a Tua maravilhosa luz. Queremos pedir que o Senhor tire o mundo de dentro do nosso coração também. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Queremos viver como o Teu povo. Queremos ter saúde. Queremos ser mais submissos, mais mansos, mais dispostos a ouvir a Tua voz e obedecer. Nós temos essas preciosas revelações que já foram há décadas colocadas nas mãos da Tua igreja. Ajude-nos a pesquisá-las e a cada um dentro da sua realidade, da sua limitação, darmos passos assertivos
Hoje falamos sobre a necessidade que temos de fortalecermos a nossa natureza espiritual, consumindo menos produtos de origem animal. Então, por favor, nos ajude a reduzir o consumo desses produtos e aumentar nosso tempo de estudo e de oração, obedecendo e seguindo as instruções da revelação da Tua Palavra. Que a Tua mão continue estendida sobre esta igreja, curando o Teu povo, instruindo o Teu povo. O Senhor nos deu a mensagem de saúde como um meio de curar, de sarar a Tua igreja, que possamos usufruir das bênçãos do uso desses remédios, dessas orientações. É o que nós te pedimos, Pai, te agradecemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.